Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para você como criar uma caixa de seleção para indicar se irá ou não aplicar a formatação condicional nas cores de fundo e texto da célula. Então, bora para o vídeo. Nessa página, nós temos essa tabela com as informações dos projetos, onde nós temos aqui o funcionário responsável, qual é o projeto que ele está trabalhando e em que situação encontra-se esse projeto. O que nós queremos é indicar e destacar visualmente a situação de cada projeto. Já aqui em cima, nós temos a informação de legenda, onde contém os tipos de situação de cada projeto, e aqui em cima nós iremos incluir uma caixa de seleção para indicar se será ou não aplicada a formatação na tabela abaixo. Para iniciarmos, vamos selecionar as informações aqui da tabela. Aqui no menu Formatar, vamos escolher a opção Formatação Condicional. Ao lado, ele irá abrir a janela de regras de formatação, onde você poderá escolher o intervalo que será aplicado e abaixo a regra de formatação. Veja que a tabela já está pintada de verde. Por quê? Porque aqui na regra de formatação está selecionada a condição que não esteja vazio. Vamos selecionar outra opção. A fórmula personalizada é. Veja que agora ele trouxe um campo onde eu posso informar ou um valor ou a fórmula que eu desejo aplicar a essas condições. Vamos iniciar com um sinal de igual e vamos colocar a coluna que contém a informação de situação. Nesse caso, é a H11. Por que H11? Eu estou na coluna H e na linha 11. Então, é a partir daqui que nós vamos começar a verificar o critério. Voltando aqui na fórmula, o que eu quero comparar dessa situação? Seja igual, concluído. Se você notar, aqui do lado, ele já marcou as linhas que contêm o status de concluído. Mas eu não quero que ele marque apenas uma coluna, eu quero que ele marque a coluna inteira. Para isso, vamos ter que travar a célula que ele vai verificar a situação, que é a H11. Então, vou adicionar o sinal de cifrão. Veja que agora ele já marcou a linha por inteiro. Aqui nós podíamos já concluir, mas como eu vou usar essas mesmas informações para aplicar a situação em andamento, nós podemos clicar nesta opção de adicionar outra regra. Veja que ele duplicou as informações e agora eu posso substituir o concluído para em andamento. Ele já identificou e já pintou as células na cor verde, mas podemos alterar essa cor. Vamos clicar aqui no padrão e escolher um fundo amarelo. Aqui, se você quiser, pode alterar para outras cores de fundo, mas vamos alterar somente a cor do texto. Vou clicar aqui e marcar essa opção de amarelo escuro. Pronto. Agora podemos clicar em concluir. Aqui na legenda, podemos incluir as informações de cor que nós acabamos de formatar. Então, aqui em concluído, vou vir aqui em cor de preenchimento da célula e selecionar o verde. Em andamento, eu vou repetir o processo, só que para a cor amarela. Agora, o que falta é incluir a caixa de seleção. Vou acessar o menu Inserir, Caixa de Seleção. Pronto. Agora eu tenho uma caixa de seleção onde eu posso marcar ou desmarcar a seleção. Para que a gente possa alterar a regra de formatação para utilizar como critério a caixa de seleção, vou te explicar uma outra função, a função e. E o que ela faz? Ela retorna verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros. Vou só deixar aqui destacado para enfatizar. E por que nós precisamos dessa função? Porque agora nós temos duas condições que precisamos verificar. A primeira delas é se a situação atende a algum desses critérios e a caixa de seleção esteja marcada. Somente com esses dois critérios atendidos é que nós vamos aplicar a formatação. Vamos ver como fica? Vou clicar na célula que tem a nossa regra de formatação. Vou selecionar essa primeira regra, nós vamos colocar a função e, abrir parêntese, vou manter esse primeiro argumento, ponto e vírgula, e colocar o meu segundo argumento, que é a caixa de seleção, que está localizado na célula B5.
Voltando aqui, vou colocar B5. Vou fechar o parênteses e observe que não houve nenhuma alteração de valor. Por quê? Porque nós precisamos travar a célula que contém a caixa de seleção. Então, eu vou marcar com um cifrão antes da letra e adicionar um cifrão antes da linha. Veja que agora o concluir deixou de ser destacado. Mas será que está funcionando? Vamos ver. Se eu marcar aqui a caixa de seleção, ele volta. Se eu desmarcar, ele some. Então, sim, está funcionando. O que podemos fazer agora? Replicar essa mesma fórmula e adicionar a segunda regra de formatação para a situação de andamento. Vamos fechar através do botão concluir. Vou selecionar a célula H11 e vou clicar sobre a segunda regra de formatação. Aqui no meu campo personalizado, vou apagar essa informação e vou colar a informação que eu já tinha copiado. E onde está o texto concluído, vou trocar para em andamento. E pronto, as duas situações já sumiram. Clicar em concluído. Vou fechar aqui a regra de formatação também e vamos testar para ver se está tudo funcionando corretamente. Quando eu marco, ele me exibe a informação e quando eu desmarco, a informação some. E esse modelo de formatação você pode utilizar em outras planilhas ou outros projetos que você esteja trabalhando. É uma excelente forma de enfatizar os valores da tabela. E ainda tenho mais conteúdo para você. Para isso, vou deixar outros vídeos que acredito que você também possa gostar. E se esse conteúdo foi útil para você, considere se inscrever no meu canal. É simples. Clique no logo do canal, que está aqui na tela, e depois no botão inscrever-se. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.